Você está apostando contra si mesmo. E a pior parte é que não percebe. Não é fraqueza, não é falta de fé. É algo mais preciso do que isso e mais silencioso. É a sensação de que você quer uma coisa com tanta força que dói. E, ao mesmo tempo, uma parte de você já decidiu que não vai acontecer. E essa parte fala mais alto. Ela fala com a voz da experiência, com a voz de tudo que já não deu certo antes. E você ouve ela, porque soa como cuidado, como inteligência, como proteção. Mas não é. Existe algo que quase ninguém percebe sobre a dúvida. Não porque seja difícil de ver, mas porque quando você está dentro dela, ela não parece dúvida. Ela parece realismo. Ela parece maturidade. Ela parece a voz do adulto que você se tornou depois de ter sido ingênuo o suficiente para acreditar antes e se machucar com isso. E é exatamente aí que mora o problema. Porque dúvida não é ausência de confiança. Nunca foi. Dúvida é confiança investida no cenário que você não quer. É uma aposta clara, firme, bem construída, só que colocada no lado errado. E quanto mais você alimenta essa dúvida, mais energia vai para aquele cenário, mais real ele fica, mais inevitável ele parece, antes de qualquer coisa ter acontecido. Fique aqui um momento. Não corra para a próxima ideia. Pensa numa coisa que você quer de verdade, não o que você acha que deveria querer, algo que quando aparece na sua cabeça, você sente um aquecimento no peito e logo depois uma contração. Como se o calor e o frio viessem juntos. Como se querer e temer fossem a mesma coisa. Você consegue sentir isso agora? Essa contração, essa voz que aparece junto com o desejo e começa a listar tudo que pode dar errado, essa voz não está te protegendo. Ela está confiando. Só que no cenário oposto ao que você quer. Ela está completamente comprometida com a possibilidade do fracasso. E ela é convincente porque usa a sua própria inteligência contra você. Usa a sua memória. Usa os seus ferimentos antigos. Usa tudo que você aprendeu sobre como as coisas costumam funcionar e apresenta isso como prova de que desta vez não vai ser diferente. Mas ela está errada. E eu vou te mostrar exatamente por quê. Antes de continuar, preciso te dizer algo sobre o que é a dúvida num nível que vai mudar a forma como você a enxerga daqui para frente. A mente não sabe distinguir com precisão o que está realmente acontecendo do que você está apenas imaginando. Isso não é metáfora. É o que acontece no sistema nervoso. Quando você imagina um cenário negativo, quando você pensa, e se der errado, e se eu falhar, e se isso não for para mim, o seu corpo responde como se aquilo já estivesse acontecendo. O coração muda de ritmo, a respiração se altera, a atenção se fecha, e o sistema nervoso começa a organizar a sua percepção em torno daquele estado. Você não está apenas pensando no fracasso, você está, naquele momento, habitando o fracasso. Antes de qualquer coisa ter acontecido no mundo exterior. E a partir desse estado, a mente começa a procurar confirmações. Porque o cérebro funciona assim. Ele busca padrões que confirmem o que já está ativado. Se você entra numa situação esperando dificuldade, você começa a perceber dificuldades. Uma demora numa resposta, um obstáculo inesperado, uma pequena evidência que poderia significar qualquer coisa, e você escolhe o significado que confirma o que você já estava sentindo. E então vem o pensamento: eu sabia. Mas na maioria das vezes o que aconteceu foi algo diferente. Você entrou naquela situação carregando uma definição já pronta. E quando você entra em qualquer experiência com uma definição negativa, você a interpreta através desse filtro. Não porque o mundo seja cruel, mas porque você chegou primeiro. Esse é o loop. E ele é invisível enquanto você está dentro dele. A dúvida não está descrevendo a realidade. Ela está construindo a experiência da realidade antes que ela exista. Existe um padrão curioso que você provavelmente já notou na sua própria vida, mas talvez nunca tenha conseguido nomear com precisão. Quase toda vez que algo importante estava prestes a acontecer, a dúvida aparecia com mais força. Não quando as coisas eram neutras, não quando estava tudo tranquilo, mas exatamente quando uma oportunidade real surgia, quando uma mudança importante estava se formando, quando você estava mais próximo de algo que realmente queria, ali a voz ficava mais alta.
Isso não é coincidência. A dúvida quase nunca aparece no vazio. Ela aparece na presença. Ela aparece quando tem algo real ali, uma decisão que importa, uma possibilidade que assusta porque é genuína, uma direção que parte de você sabe que precisa tomar. E é exatamente aí que a mente humana faz algo muito curioso. Ela começa a ter medo, não do fracasso, mas do desconhecido, da experiência de ser alguém diferente de quem já conhece, da possibilidade de que o próximo passo leve a um lugar que ela ainda não consegue mapear. O desconhecido não é um perigo, é apenas um espaço onde você ainda não descobriu quem pode se tornar. Mas o cérebro não lida bem com esse tipo de frase quando está em modo de alerta. Porque o cérebro foi construído durante milhares de anos para sobreviver. E sobreviver, durante a maior parte da história humana, significava evitar o novo. O novo poderia ser um predador. O novo poderia ser um veneno. O novo poderia significar morte. Então, o sistema nervoso desenvolveu um mecanismo automático. Sempre que algo desconhecido aparece, ativa o estado de alerta. Não porque haja perigo real, mas porque há padrão de sobrevivência ativo. O problema é que esse mesmo mecanismo que protegeu você de predadores também dispara quando você está prestes a mudar de emprego. Quando você está pensando em terminar um relacionamento que não serve mais. Quando você está no limite de começar algo que nunca tentou antes. Não há leão nenhum, mas o sistema nervoso não diferencia. E então vem a dúvida, disfarçada de prudência. Mas aqui está a virada que muda tudo. O desconhecido não contém nenhuma definição em si mesmo. Ele não é bom, não é ruim, não é perigoso, não é seguro. O desconhecido é apenas espaço aberto, um território onde novas experiências ainda não foram interpretadas. E o que você encontra ali depende muito mais da definição que você carrega quando entra do que do território em si. Se você entra no desconhecido com a definição de ameaça, a mente começa a procurar ameaça. Se você entra com a definição de descoberta, a mente começa a procurar oportunidade. A realidade que você experimenta começa a se organizar em torno do que você já decidiu que vai encontrar. Isso não é pensamento positivo, não é otimismo forçado, é o funcionamento básico da percepção. Dois filhos que cresceram na mesma família, que viveram as mesmas situações, um deles pode sair com a certeza de que o mundo é hostil, e o outro com a certeza de que o mundo tem espaço para ele. Não porque o mundo seja diferente para cada um, mas porque a definição que cada um carregou moldou o que foi possível enxergar. E quando você atravessa o desconhecido, algo dentro de você começa a se revelar. Não porque o desconhecido te deu algo, mas porque ele exigiu de você algo que o território familiar não precisou. Habilidades que nunca precisaram ser testadas. Forças que só existem quando não há mais o conforto do que já se conhece. Ideias que só surgem no contato com o que ainda não está mapeado. O desconhecido funciona como um espelho de expansão. Ele não te mostra perigo. Ele te mostra partes de você que não poderiam aparecer dentro do que já é previsível. Pensa em qualquer momento da sua vida em que algo realmente mudou. Não uma mudança pequena, uma virada de fato. Algo que quando você olha para trás percebe que alterou a trajetória inteira. Provavelmente foi uma decisão que parecia incerta no momento. Uma escolha que as pessoas ao redor não entendiam totalmente. Um passo que parecia grande demais e você deu mesmo assim. Ou que você quase não deu e quando deu, percebeu o que estava esperando do outro lado. É ali que uma nova versão de você começou a nascer. Não antes, não depois, ali. Porque a identidade não se expande dentro do familiar. Ela se expande através da experiência. E experiência só acontece quando você entra em território que ainda não conhece. Dentro do que já é previsível, você repete padrões. Você pensa da mesma forma. Reage da mesma forma. E como resultado, a realidade tende a repetir os mesmos cenários. Isso não é destino. Isso é mecânica. Toda expansão verdadeira começa exatamente onde o controle termina. E é justamente ali que a próxima versão de você começa a nascer. Existe um ponto muito específico em qualquer processo de transformação. Um ponto em que tudo parece incerto. A antiga realidade já começou a perder força, mas a nova
ainda não se tornou completamente visível. É exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas recua. Não porque o caminho esteja errado, mas porque a mente interpreta a incerteza como sinal de perigo, quando na verdade ela é sinal de que você está atravessando algo real. A sensação que vem nesse momento é muito peculiar. É como estar entre dois mundos. Um mundo antigo que já não faz mais sentido da mesma forma, e um novo mundo que ainda não revelou completamente sua forma. Um território de transição. E quase sempre ele é acompanhado por três coisas: a dúvida, o medo e a vontade de voltar para aquilo que era familiar, mesmo que o familiar não fosse o que você desejava. Esse é o paradoxo. A segurança de um lugar que não te serve mais ainda parece melhor do que a liberdade de um lugar que você ainda não consegue ver completamente. Mas esse momento de instabilidade não é um erro no processo. Na verdade, ele é o processo. Sempre que uma nova versão de você começa a nascer, a antiga precisa abrir espaço. E durante esse processo, a mente tenta entender o que está acontecendo, procura explicações, procura garantias, procura provas de que o novo caminho é seguro. Mas a realidade não funciona assim. Grandes mudanças raramente apresentam todas as respostas no começo. O caminho se revela enquanto você caminha. Primeiro vem um pequeno impulso, depois um passo, depois outro. E cada passo revela algo que antes era invisível. Tem gente que chama isso de sorte, mas quase sempre não é sorte. É simplesmente a disposição de continuar avançando quando ainda não existe clareza total. É a coragem quieta de caminhar mesmo quando o mapa ainda não está completo. E quando você continua caminhando nesse estado, algo começa a acontecer. Pequenas coincidências surgem, novas ideias aparecem, conexões se formam de lugares inesperados. E aquilo que parecia completamente desconhecido começa a se tornar familiar. Não porque o desconhecido mudou, mas porque você mudou dentro dele. A dúvida nunca foi o verdadeiro obstáculo. O verdadeiro obstáculo sempre foi a forma como você interpretava o desconhecido. E quando essa interpretação muda, a realidade também começa a responder de maneira diferente. Quero te mostrar algo sobre como a dúvida funciona, que vai mudar completamente o que você faz com ela quando ela aparecer. A dúvida quase nunca aparece quando você está completamente confortável. Ela aparece quando algo importante está prestes a acontecer, quando uma decisão pode mudar sua direção, quando uma oportunidade surge de verdade, quando uma nova possibilidade começa a se abrir. E é exatamente nesse momento que a mente pergunta: e se não der certo? Mas observe algo curioso. A mesma pergunta poderia ser feita de outra forma. E se der certo? Percebe? As duas perguntas nascem exatamente da mesma situação. O mesmo momento, a mesma oportunidade, o mesmo desconhecido. Mas cada pergunta cria uma experiência interna completamente diferente. Quando você pergunta, e se não der certo? A mente começa a construir imagens de fracasso, dificuldade, frustração. O sistema nervoso responde a essas imagens como se fossem reais. A atenção se fecha. As possibilidades parecem diminuir. Quando você pergunta, e se der certo? A mente começa a imaginar crescimento, descoberta, novas possibilidades. A atenção se abre, a percepção se amplia, novos caminhos começam a aparecer. O evento externo não mudou. O que mudou foi a definição que você escolheu carregar. Dúvida não é ausência de confiança. É confiança total numa definição que você não prefere. Quando alguém diz tenho medo de falhar, essa pessoa não está sem confiança. Ela está completamente confiante de que o fracasso é uma possibilidade real. Ela está investindo energia emocional nessa imagem. Está fortalecendo esse cenário dentro da própria mente. Agora imagine o que acontece quando você muda essa definição. Quando, em vez de alimentar a possibilidade negativa, você se abre para outra pergunta. E se isso for exatamente o caminho que eu precisava descobrir? Essa pequena mudança cria uma abertura na percepção. Ela não exige que você tenha todas as respostas. Não exige garantias absolutas. Ela apenas muda o foco da atenção. E onde a atenção vai, a experiência começa a seguir. A realidade não responde apenas às circunstâncias externas. Ela responde à forma
como você interpreta essas circunstâncias. Quando você define o desconhecido como ameaça, a sua experiência começa a refletir essa tensão. Quando você define o desconhecido como descoberta, a sua experiência começa a revelar novas oportunidades. Isso não significa que não existam desafios. Significa que os desafios deixam de ser vistos como provas de que algo está errado e passam a ser vistos como parte natural do processo. E quando essa mudança acontece, algo dentro de você começa a se estabilizar. Você percebe que não precisa controlar cada detalhe do caminho. Precisa apenas continuar avançando com consciência, porque cada passo no desconhecido revela algo que antes estava invisível. É exatamente assim que novas realidades começam a se formar. Tem algo que vale pausar aqui um segundo para observar. Existe um tipo de pessoa que vê esse conteúdo com uma frequência muito específica. Não são pessoas que nunca duvidaram. Muito pelo contrário. São pessoas que duvidaram tanto e com tanta precisão que chegaram num ponto onde perceberam que a dúvida não estava os protegendo de nada. Estava apenas adiando o que precisava acontecer. Se você chegou até aqui, provavelmente sabe do que estou falando. Há um momento onde a dúvida deixa de parecer cuidado e começa a parecer um hábito que consome muito mais do que entrega. E quando você chega nesse momento, algo muda. Não de forma espetacular, de forma quieta. Você percebe que ha sido leal a um cenário que nunca te serviu e começa a se perguntar para que direção você quer direcionar essa mesma capacidade de acreditar com tanta intensidade. Esse é o ponto de virada. E ele não tem alarme, não tem fanfarra. Ele só está lá, silencioso, esperando que você o perceba. Agora preciso te falar sobre algo que parece um paradoxo, mas que faz todo o sentido quando você começa a observar a própria experiência com mais atenção. A mesma mente que deseja mudança, muitas vezes, teme o processo que torna a mudança possível. Isso acontece porque, dentro do território familiar, você sabe quem você é. Você tem uma identidade que foi construída através das experiências que já atravessou. Você sabe como reagir, sabe o que esperar, sabe quais são os limites do que é possível. E mesmo que esse território seja limitado, mesmo que ele não te sirva mais, ele tem uma vantagem que o desconhecido não tem ainda. Ele é previsível. E quando você começa a se mover em direção a algo novo, a identidade antiga começa a sentir que está perdendo terreno. As velhas definições começam a se dissolver. As velhas certezas começam a desaparecer. E isso cria uma sensação de instabilidade que a mente interpreta como alarme. Mas o que está acontecendo, na verdade, não é perda, é atualização. O sistema nervoso, num nível muito profundo, sabe distinguir entre dois tipos de tensão. A tensão que vem de perigo real e a tensão que vem de crescimento. Elas têm texturas diferentes. O perigo real produz uma contração que quer fechar, recuar, proteger. O crescimento produz uma tensão que desconforta, mas que tem algo aberto no centro. Algo que puxa em vez de empurrar para longe. Aprender a sentir essa diferença é uma das habilidades mais valiosas que existem, porque quando você começa a perceber que a tensão que sente não é sinal de perigo, mas sinal de que está chegando perto de algo novo, o medo começa a mudar de natureza. Ele não desaparece completamente, mas ele deixa de ser um bloqueio e começa a funcionar como um sinal, como uma bússola que aponta na direção de onde a expansão está acontecendo. Quero que você observe algo na sua própria história. Pense nos momentos em que você realmente cresceu, não nos momentos onde tudo estava fácil, nos momentos onde algo real aconteceu. Uma mudança de verdade, uma ruptura, uma travessia que você não sabia se conseguiria fazer. Em quase todos esses momentos, havia incerteza, havia dúvida, havia a pergunta silenciosa de se você estava tomando a decisão certa. E você avançou mesmo assim. Ou você não avançou e ficou parado naquela situação por mais tempo do que precisava, esperando por uma garantia que nunca chegou. As garantias quase nunca chegam antes da ação. Elas chegam durante ou depois. A clareza sobre o caminho raramente existe antes de você começar a caminhar. Ela se revela no processo de caminhar. Primeiro vem um sinal, depois uma direção,
Depois, uma experiência. E cada experiência abre a porta para outra. É como entrar em uma estrada à noite com o farol do carro. Você não precisa enxergar toda a estrada até o final. Você só precisa enxergar os próximos metros à frente. E à medida que você avança, o caminho continua se iluminando. É exatamente assim que muitas transformações acontecem. Passo após passo, escolha após escolha, momento após momento. E quando você percebe isso, algo muda na forma como você olha para o desconhecido. Ele deixa de parecer um abismo e começa a parecer uma estrada. Uma estrada que só revela o próximo trecho para quem continua caminhando. Mas existe algo que a maioria das pessoas ainda não percebeu sobre o que acontece quando você começa a mudar sua definição do desconhecido. Quando a sua percepção muda, a sua energia muda. E quando a sua energia muda, você começa a notar coisas que antes passavam despercebidas. Pequenas coincidências, novas ideias surgindo do nada, pessoas aparecendo no momento certo, caminhos que antes pareciam fechados começando a se abrir. Muitas pessoas chamam isso de sorte, outras chamam de destino. Existe uma forma mais precisa de entender esse fenômeno. É sincronicidade, não no sentido místico genérico, mas no sentido de que sua vibração interna começa a se alinhar com experiências externas que refletem esse novo estado. Isso não significa que o universo começou a agir de forma diferente. Significa que você começou a perceber e acessar realidades que já estavam disponíveis, mas que a sua percepção anterior não estava equipada para ver. Pensa na sua consciência como um rádio. Existem muitas frequências disponíveis ao mesmo tempo, mas você só escuta aquela em que está sintonizado. Quando você alimenta medo, dúvida e tensão, a percepção se conecta com experiências que refletem essas frequências. Quando você escolhe curiosidade, confiança e abertura, a percepção começa a se alinhar com experiências que refletem essas novas frequências. O mundo externo parece mudar, mas o que mudou foi o ponto de sintonia. É por isso que duas pessoas podem viver no mesmo mundo e experimentar realidades completamente diferentes. Cada uma está sintonizada em uma frequência diferente de percepção, e isso tem uma implicação enorme. Não é o mundo que precisa mudar primeiro. É o ponto a partir do qual você o observa. Isso não quer dizer que você precise fingir que tudo está bem quando não está. Não é sobre performance, é sobre a definição mais fundamental que você escolhe carregar, aquela que determina para onde vai a sua atenção antes de qualquer coisa acontecer. Se você quiser deixar algo aqui embaixo nos comentários, escreva o seguinte: eu paro de apostar contra mim mesmo hoje. Não para mim, para você. Como uma afirmação do que você reconheceu nesse momento, não como uma promessa do que você tem que cumprir. Quando você começa a confiar mais no processo da vida, algo muito interessante acontece. Você para de tentar controlar cada detalhe, e quando esse controle excessivo diminui, a consciência se torna mais aberta, mais receptiva, mais criativa. Nesse estado, você começa a perceber oportunidades que antes estavam invisíveis, conexões que antes não eram óbvias. Você começa a agir com mais naturalidade, e essas pequenas mudanças começam a reorganizar a realidade ao redor. Mas existe algo importante aqui. Sincronicidade não é passividade. Ela não acontece porque você ficou sentado esperando. Ela acontece quando você se move, quando você age, quando você segue aquilo que desperta curiosidade, entusiasmo ou interesse genuíno dentro de você. Cada pequeno movimento cria uma nova interação com o mundo, e cada interação abre novas possibilidades. O desconhecido nunca foi um vazio. Ele sempre foi um campo cheio de caminhos possíveis. O único requisito para que esses caminhos se revelem é simples. Você precisa continuar caminhando. Se quiser continuar por outro caminho além deste vídeo, aqui em cima tem um que vai te levar a uma camada que esse mal tocou, sobre como o estado interno que você carrega antes de qualquer ação já é a ação mais importante. Não é continuação obrigatória. Mas se o que você está sentindo agora ainda tem espaço para mais, ele está lá. E deixei também uma coisa nos comentários fixados, para quem quiser ir por outro ângulo. Existe algo que muitas pessoas começam a perceber depois de algum tempo observando as próprias experiências.
Quase toda mudança importante na vida passa por um tipo de teste. Mas esse teste não é externo, ele acontece dentro de você. Sempre que você se aproxima de uma nova possibilidade, algo dentro da mente começa a perguntar: você realmente confia nisso? E esse momento aparece de muitas formas. Às vezes surge como dúvida, às vezes como medo, às vezes como uma sensação de incerteza que não tem nome claro. Mas o propósito desse momento não é impedir você de avançar. O propósito é revelar qual definição você realmente escolhe acreditar. É fácil confiar quando tudo parece claro. É fácil confiar quando o caminho está visível. Mas a mudança real acontece quando você continua caminhando, mesmo quando ainda não consegue ver o destino final. É exatamente aí que a consciência começa a se fortalecer, porque nesse ponto você deixa de agir apenas com base no que já conhece. Você começa a agir com base em algo mais profundo: intuição, alinhamento interno. O tipo de certeza que não vem de análise, mas de uma escuta mais quieta. Esse momento é como atravessar uma ponte que ainda está sendo construída. Cada passo revela a próxima parte do caminho, e isso exige uma forma diferente de confiança. Não a confiança que vem de garantias externas, a confiança que nasce dentro de você, quando você percebe que o que você é, o que você realmente é, não vai desaparecer só porque o terreno ao redor está mudando. Quando você se permite avançar nesse estado, algo começa a acontecer. A antiga identidade, baseada em medo e controle, começa a perder força. E uma nova identidade começa a surgir. Uma identidade que entende que a vida não precisa ser totalmente previsível para ser segura. Uma identidade que começa a enxergar o desconhecido não como ameaça, mas como o território onde ela se completa. E quanto mais você permite que essa nova identidade se expresse, mais a realidade começa a responder de maneira diferente. Vou te falar sobre algo que talvez seja a maior ilusão sobre a dúvida, a ilusão de que ela está te protegendo. Durante muito tempo, muitas pessoas acreditaram nisso. Acreditaram que a dúvida era prudência, que era sabedoria, que era um sinal de que era melhor esperar, de que era melhor não se expor, de que era melhor guardar o que tem do que arriscar perder. Mas quando você observa a vida com mais atenção, a sua própria vida, com honestidade, você percebe algo diferente. Quase todas as grandes transformações aconteceram quando alguém decidiu avançar mesmo sem ter todas as garantias, quando o caminho ainda não estava completamente claro, quando o território ainda parecia desconhecido. Isso não significa ignorar a inteligência. Significa entender que a vida não revela todas as respostas antes da jornada começar. Ela revela respostas durante a jornada. O desconhecido não foi criado para te bloquear. Ele existe para permitir descoberta, para permitir crescimento, para permitir que novas versões de quem você é possam aparecer. E talvez seja por isso que tantas pessoas sentem medo exatamente quando estão mais próximas de uma mudança importante. Porque naquele momento, algo antigo dentro delas começa a se dissolver. Velhas certezas, velhas identidades, velhos limites. E quando esses limites começam a desaparecer, a mente tenta se agarrar ao que já conhece. Mas existe algo mais profundo acontecendo. A consciência está se expandindo. Ela está chamando você para atravessar uma porta que antes parecia invisível. E quando você decide atravessar essa porta, algo muito interessante acontece. A dúvida começa a perder força, o medo começa a se dissolver, e o desconhecido começa a revelar algo que sempre esteve ali. Não perigo, não ameaça, possibilidades. Possibilidades de descobrir mais sobre quem você é. Possibilidades de viver experiências que antes pareciam distantes. Possibilidades de construir uma realidade que reflita mais profundamente aquilo que existe dentro de você. Porque no final das contas, o desconhecido nunca foi um lugar vazio. Ele sempre foi um espelho que reflete aquilo que você decide levar consigo quando atravessa o próximo passo. Existe uma pergunta que poucas pessoas se fazem quando a dúvida aparece. Uma pergunta simples, mas que muda completamente o que acontece a seguir. A pergunta não é: como eu me livro dessa dúvida?
Essa é a pergunta que mantém a pessoa presa no loop, porque ela pressupõe que a dúvida é o problema e que o objetivo é eliminá-la. E aí, você gasta energia tentando silenciar algo que vai continuar aparecendo, porque foi construído ao longo de anos de experiência e não desaparece por força de vontade. A pergunta que muda tudo é diferente. É essa: no que exatamente eu estou confiando quando duvido? Porque quando você para responder isso honestamente, você percebe que há uma aposta muito clara sendo feita. Há um cenário específico sendo imaginado, cultivado, alimentado. Há uma versão do futuro sendo construída na sua mente, não com base no que vai acontecer, mas com base no que você decidiu que tem mais probabilidade de acontecer. E quando você vê isso, o que antes parecia uma reação automática começa a aparecer como uma escolha, não intencional, mas ainda assim uma escolha. Uma escolha que pode ser feita de forma diferente, não com esforço de calar a dúvida, não com afirmações forçadas, mas com a pergunta simples: qual definição eu estou carregando? E ela serve aonde quero ir? Essa pergunta tem um peso diferente. Ela não te pede para fingir que o medo não existe. Ela te pede para observar o que você está escolhendo acreditar e para considerar se essa crença é a mais útil que você tem disponível neste momento. Preciso te falar sobre o entusiasmo, não no sentido de euforia, esse tipo passa rápido, mas no sentido de uma sensação interna específica que você provavelmente já sentiu e talvez não tenha levado tão a sério quanto deveria. É aquela sensação quando uma ideia aparece e algo se ativa por dentro. Uma curiosidade que não vai embora. Um impulso que continua voltando mesmo quando você tenta ignorar. Uma direção que toda vez que você a considera, aquece algo no peito, antes que a voz da dúvida apareça para resfriar. Esse entusiasmo é um sinal, uma bússola interna. E seguir esse sinal não significa fazer algo irresponsável. Não significa largar tudo de uma vez. Significa prestar atenção naquele impulso que aponta uma direção e dar um passo pequeno naquela direção, e depois outro. Quando você segue esse sinal, mesmo em pequenas ações, algo começa a se reorganizar. Primeiro surgem pequenas experiências, depois novas conexões, depois novas oportunidades, e pouco a pouco, o caminho que parecia completamente incerto começa a ganhar forma. Mas existe uma condição importante nesse processo. Você precisa agir sem insistir em controlar o resultado final. Esse é um dos maiores bloqueios. A necessidade de saber exatamente como tudo vai acontecer. A necessidade de garantir que cada passo levará exatamente ao resultado esperado. A vida raramente funciona dessa forma. Muitas vezes, aquilo que desperta entusiasmo em você não é o destino final. É apenas o primeiro passo que coloca você em movimento. E uma vez em movimento, novas direções começam a aparecer, novas possibilidades, novas ideias que fazem sentido de um jeito que antes não fazia. A mente humana tenta resolver tudo primeiro no pensamento. Mas existe um limite para o que pode ser resolvido só pensando. Algumas respostas só aparecem quando você começa a agir. E o tipo de clareza que vem depois da ação é diferente. É mais sólido, mais concreto, mais seu, do que qualquer coisa que você poderia ter construído na cabeça antes de começar. Agora quero te falar sobre algo que acontece num nível muito específico, quando você continua avançando apesar da dúvida. Algo que vai além da psicologia e que toca num território que a ciência começou a chamar de sincronicidade e que tradições antigas chamavam por outros nomes. Quando a sua definição interna muda, quando você começa a carregar abertura em vez de tensão, curiosidade em vez de medo, a sua percepção muda junto. E quando a percepção muda, você começa a notar conexões que antes eram invisíveis. Não porque essas conexões não existissem, mas porque o estado anterior não estava equipado para percebê-las. Imagine que a sua consciência tem uma frequência. Não é metáfora. O estado do sistema nervoso, o padrão de ativação cerebral, o ritmo cardíaco, a respiração, tudo isso cria um estado interno que filtra como você percebe o mundo. Quando você está em estado de alerta e contração,
Esse filtro elimina muita coisa. A atenção se estreita, a percepção se fecha. Você vê menos possibilidades, não porque há menos, mas porque a janela através da qual você observa está menor. Quando você está em estado de abertura e confiança, o filtro muda. A atenção se amplia. Você começa a perceber coisas que antes passavam entre as brechas. Oportunidades que estavam lá, mas que não se encaixavam na frequência anterior. Pessoas cujos caminhos agora se cruzam com o seu de formas que não pareciam possíveis antes. O mundo não mudou. Você mudou dentro dele. E essa mudança reorganiza o que é possível perceber. E, portanto, o que é possível viver. Deixe uma palavra aqui embaixo se isso ressoou com você, de um jeito que você ainda não consegue nomear completamente. Às vezes uma palavra é suficiente para ancorar algo que está tomando forma dentro de você. Agora preciso te mostrar a arquitetura completa do que acontece quando a dúvida domina. E por que ela é tão difícil de sair sem esse entendimento? A dúvida não atua sozinha. Ela opera dentro de um loop. O loop começa com uma possibilidade real, algo que você genuinamente quer. Imediatamente, a mente projeta os cenários negativos. O sistema nervoso responde a esses cenários como se fossem reais. A atenção se fecha. A percepção começa a procurar confirmações do que já foi imaginado. Qualquer obstáculo, por menor que seja, é interpretado como prova de que o cenário negativo está se realizando. Isso reforça a dúvida. A dúvida reforça o estado de alerta. E o estado de alerta restringe ainda mais a percepção, tornando cada vez mais difícil enxergar alternativas. Você não está em dúvida nesse estado. Você está preso num ciclo de confirmação. E a parte mais sutil é que esse loop se alimenta da sua inteligência. Ele usa a sua memória, a sua capacidade de antecipar, a sua habilidade de identificar padrões, e direciona tudo isso para o cenário que você não quer. Não porque você seja fraco, mas porque esse é o caminho de menor resistência para um sistema nervoso condicionado à sobrevivência. Sair desse loop não exige força de vontade enorme, exige uma interrupção precisa. E a interrupção mais eficaz não é parar de pensar nos cenários negativos, porque tentar não pensar em algo geralmente faz você pensar nele mais. A interrupção mais eficaz é mudar a pergunta, em vez de como eu paro de duvidar? No que eu estou confiando quando duvido? E essa é realmente a aposta que quero fazer? Essa pergunta não cancela o medo. Ela muda o ponto de observação. E quando o ponto de observação muda, o que é possível ver e, portanto, fazer, muda junto. Existe uma afirmação que quase todos já ouviram em algum contexto espiritual. Confie no processo. E ela é repetida tantas vezes que perdeu parte do peso. Virou algo que as pessoas dizem quando não sabem mais o que dizer. Mas quando você entende o que o processo realmente é, a natureza real da forma como a realidade se revela, essa afirmação deixa de ser consolo e se torna instrução técnica. O processo não é um plano que alguém externo fez para você. Não é uma série de eventos que você precisa aceitar passivamente. O processo é a forma como a realidade se revela em camadas. Primeiro vem uma intenção, depois um impulso, depois uma ação pequena, depois um resultado parcial que revela a próxima ação. E assim por diante. Não em linha reta, mas em espiral. Voltando a temas similares com novas profundidades a cada volta. Confiar no processo é entender que a clareza não precisa existir completamente antes de você começar. Que o mapa se completa enquanto você caminha. Que os recursos que você precisa aparecem quando você está em movimento em direção ao que é verdadeiro para você. E que ficam invisíveis quando você está parado esperando garantias que a vida simplesmente não oferece antes do passo. Isso exige uma forma de confiança que não se apoia em certeza externa. Ela se apoia em algo mais fundamental, na relação entre o que você é, no nível mais profundo, e o que você está se permitindo expressar no mundo. Quando há alinhamento entre esses dois, entre o que você é e o que você está fazendo, algo se organiza, não por magia, por coerência. A energia que antes era gasta em resistência interna fica disponível para percepção e ação. E com mais energia disponível, você começa a ver mais.
fazer mais, criar mais. A dúvida não estava tentando te proteger. Ela estava apenas mostrando o lugar onde a sua confiança ainda precisava crescer. Não crescer no sentido de se forçar a acreditar, mas crescer no sentido de se alinhar cada vez mais com o que é verdadeiro para você, independentemente do que a voz do cenário negativo tem a dizer sobre isso. Agora quero te trazer para o ponto mais quieto de tudo isso. Não o mais alto, o mais quieto. Existe uma versão de você que não está em dúvida. Não é uma versão futura que você vai se tornar depois de resolver todos os seus problemas. Não é uma versão ideal que você imagina quando sonha com quem poderia ser. É uma versão que existe agora, em paralelo, que já atravessou o desconhecido e já sabe o que há do outro lado. Isso não é metáfora. É uma forma de entender que o ser humano não é apenas o que manifesta em um único estado. Ele é um campo de possibilidades, e as suas escolhas determinam qual dessas possibilidades se torna a experiência consciente. Quando você duvida, você não está sendo realista. Você está acessando uma versão de você que investiu energia no pior cenário. Quando você confia, não de forma forçada, mas de forma alinhada, você está acessando uma versão de você que já tem a experiência do que é possível quando a resistência diminui. E essa versão não está num futuro distante. Ela está disponível agora, na forma de uma escolha de definição, na forma da pergunta que você decide fazer quando o desconhecido aparece, na forma de como você interpreta o silêncio antes de uma resposta, na forma de como você reage quando um obstáculo surge no meio do caminho. Cada um desses momentos é um ponto de escolha, e você faz essa escolha com ou sem consciência. A diferença é que quando você faz de forma consciente, você deixa de ser arrastado pelo loop e começa a navegar pelo processo. Preciso dizer algo sobre o que acontece quando as coisas parecem não estar funcionando. Porque haverá momentos assim. Momentos em que você tomou uma decisão consciente de confiar, de se mover em direção ao que quer, de não alimentar o cenário negativo, e ainda assim, as coisas parecem lentas, ou silenciosas, ou completamente imóveis. E nesses momentos, a voz da dúvida fica mais convincente do que nunca, porque ela tem evidência. Viu? Você tentou confiar, e olha onde está. Mas existe algo importante que essa voz não consegue ver. O processo raramente é linear, e os períodos de silêncio quase nunca são ausência de movimento. Eles são preparação. A semente não dá sinal de vida por um longo período depois de ser plantada. Por fora, parece que nada acontece. Por dentro, está tudo se organizando para a próxima forma de expressão. Isso não é consolo vazio. É o que acontece nos sistemas vivos. A reorganização é invisível antes de ser visível. E o período que parece estagnação frequentemente precede o período de maior clareza e movimento. A habilidade de sustentar o estado de confiança durante o silêncio, sem precisar forçar resultados, sem entrar em colapso de dúvida, é o que diferencia as pessoas que atravessam as transformações das que ficam paradas na borda delas. E isso não é sobre ser forte, é sobre entender o que o silêncio significa, não ausência. Preparação. Vou voltar ao começo, não para repetir, para mostrar o mapa completo do que você atravessou nesse vídeo. Começamos com algo muito específico. A sensação de querer uma coisa com tanto peso e, ao mesmo tempo, sentir uma voz que lista tudo que pode dar errado e que parece mais confiante do que qualquer decisão que você toma. Essa voz que soa como proteção, como experiência, como cuidado, mas que na verdade é confiança investida no cenário oposto ao que você quer. Isso é o loop da dúvida. E ele não é fraqueza, é um mecanismo de sobrevivência operando fora do contexto em que foi construído. Do loop passamos para a mecânica da percepção. O sistema nervoso não distingue com precisão o que está realmente acontecendo do que você está apenas imaginando. Quando você alimenta o cenário negativo, o corpo responde como se ele já fosse real. A atenção se fecha. A percepção começa a confirmar o que já foi decidido. Não porque o mundo seja assim, mas porque você chegou antes, carregando uma definição já pronta. Daí passamos para o desconhecido. E aqui está a virada central de tudo. O desconhecido não tem nenhuma definição em si mesmo.
Ele não é perigoso nem seguro. Não é ameaça nem promessa. Ele é apenas espaço aberto, e o que você encontra ali depende fundamentalmente do que você carrega quando entra. Se você entra com a definição de ameaça, você encontra confirmações de ameaça. Se você entra com a definição de descoberta, você começa a perceber possibilidades que antes eram invisíveis. Não porque o mundo mudou, mas porque o ponto de sintonia mudou. Depois entendemos que a dúvida quase nunca aparece no vazio. Ela aparece exatamente quando algo importante está prestes a acontecer, quando a possibilidade é real. E isso significa que a intensidade da dúvida pode funcionar como um indicador, não de perigo, mas de proximidade com algo que genuinamente importa. Seguimos para o ponto de transição, esse espaço entre dois mundos onde a antiga identidade está se dissolvendo e a nova ainda não tomou forma. A sensação de instabilidade que vem ali não é um erro no processo. É o processo. É a atualização acontecendo. E chegamos ao entusiasmo como bússola, não euforia. Aquele impulso quieto e persistente que continua voltando mesmo quando você tenta ignorar. Seguir esse sinal, em passos pequenos, sem precisar controlar o resultado final, é o que cria o movimento que reorganiza a realidade ao redor. E finalmente chegamos aqui, ao silêncio que não é ausência, à confiança que não precisa de garantia. A versão de você que já sabe o que existe do outro lado do desconhecido, não porque foi lá antes, mas porque é o que você é quando a resistência diminui. A dúvida não estava tentando te destruir, ela estava mostrando onde a sua confiança ainda precisava crescer. Não no sentido de se forçar a acreditar no que não acredita, mas no sentido de parar de investir com tanta energia num cenário que não serve a quem você realmente é. Você não é a voz que lista o que pode dar errado. Você é quem escolhe o que fazer depois que ela fala. E essa escolha, feita de forma consciente, é a diferença entre o loop que se repete e o processo que avança. Existe algo que acontece quietamente quando você atravessa esse entendimento de verdade, não só intelectualmente. Um tipo de leveza que não tem nada a ver com ausência de dificuldade. Tem a ver com não estar mais em guerra consigo mesmo, com não gastar mais energia defendendo o seu próprio fracasso antes de ele acontecer. Quando você para de apostar contra si mesmo, não fica ingênuo, fica mais disponível. Disponível para perceber o que está realmente acontecendo em vez do que teme que esteja acontecendo, para agir com base no que é verdadeiro em vez do que é familiar, para deixar que a próxima versão de você tome o espaço que a versão que duvida tem ocupado. Isso já está começando, não depois que você resolver tudo, não quando as circunstâncias externas mudarem. Agora, no momento em que você percebe a escolha. E o próximo passo não é grande, é pequeno. É a próxima decisão, a próxima ação, a próxima pergunta que você faz quando a dúvida aparecer. Não, como eu me livro disso, mas no que eu estou escolhendo confiar agora. Essa pergunta, feita de forma honesta, muda o ponto de entrada. E quando o ponto de entrada muda, tudo o que vem depois também muda. Você não aprendeu algo novo hoje. Você reconheceu algo que estava esperando ser nomeado. E o que você faz com isso agora, isso é inteiramente seu.